Então, vamos lá, pessoal. Continuando aí, abram lá a apostila de História, página 16. Página 16. Mão de obra que construiu Brasília. Então, nós vimos aí, né, sobre a nova capital. Nós vimos que o Brasil já teve 3 capitais, né? A atual é Brasília, e que foi uma cidade planejada, né, projetada. Para que os projetos urbanístico e arquitetônico de Brasília fossem colocados em prática, era necessário contratar trabalhadores para realizá-los. Contudo, como o local escolhido para a construção da nova capital era afastado e pouco habitado, foi preciso trazer pessoas de outras regiões do país para trabalhar nas obras. Grande parte desses trabalhadores veio do interior de áreas rurais, como das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E esses trabalhadores migraram em busca de trabalho e da oportunidade de ter uma vida melhor na futura capital. Então, aqui, ó, esse movimento de migração do campo para a cidade é chamado de êxodo rural e ocorre quando diversas pessoas que habitam áreas rurais partem para os centros urbanos em busca de melhores condições de vida, principalmente de trabalho. Esses trabalhadores que vinham do interior em caminhões ou montados a cavalo, eles ficaram conhecidos como candangos ou pioneiros. Para abrigá-los, foi construída uma cidade próxima às obras da capital, chamada de Cidade Livre. Apesar de buscarem melhores condições de vida, quando chegaram ao local onde seria construída Brasília, esses trabalhadores enfrentaram diversas dificuldades. As jornadas de trabalho eram muito cansativas, pois trabalhavam muitas horas por dia. As mulheres chegaram em menor número, mas também trabalhavam bastante. Eram lavadeiras, cozinheiras, costureiras, enfermeiras, confeiteiras e professoras, todas essenciais para que o projeto da nova capital se tornasse realidade. E aí vocês têm a foto. Nessa foto de 1959, operários aparecem trabalhando na cúpula do Senado, construção projetada por Oscar Niemeyer. E aqui, operários que trabalharam na construção de Brasília, comemorando a inauguração da cidade em 1960. Leia este trecho de um depoimento do trabalhador Eronildes Queiroz, que se deslocou para Brasília. Aí eu vi num caminhão mais um primo meu. Aí disse que estava arrastando dinheiro com rodo aqui. A notícia era essa, que tinha visto falar no jornal, no rádio. Aí a gente pegava aquelas notícias lá e eu fiquei doido para vir para Brasília para ganhar dinheiro. Como que Eronildes Queiroz chegou a Brasília e ele se deslocou sozinho para a cidade? Então, ele se deslocou em um caminhão acompanhado de um primo, tá? Porque tá aqui, ó. Aí eu vim num caminhão mais um primo meu. O que significa a expressão arrastar dinheiro com rodo? Significa ganhar muito dinheiro. Por meio de qual meio de comunicação Queiroz soube informações sobre Brasília? No Jornal de Notícias transmitido pela Rádio da Cidade. E por qual motivo Eronildes Queiroz migrou para Brasília? Ele migrou com o objetivo de ganhar dinheiro, né, em busca de melhores condições. Em 2017, foram descobertas mensagens escritas nas lajes do prédio do Congresso Nacional, um dos edifícios construídos em Brasília. Nas mensagens, algumas palavras foram registradas de forma diferente das regras de escrita da língua portuguesa. Nesse caso, é importante valorizar a expressão de esperança por um país melhor. Então, nessa imagem, podemos ler diversas frases, entre as quais, se todos os brasileiros fossem dígenos, tá lá, dígenos, né? De honra e honestidade, teríamos um Brasil bem melhor. Só temos uma esperança, nos brasileiros de amanhã. Brasília de hoje, Brasil amanhã. De acordo com a imagem e o que você estudou sobre a construção de Brasília, responda aproximadamente em que ano as mensagens foram escritas? Foram escritas aproximadamente no ano de 1959. Quem são os autores dessas frases? São os trabalhadores que construíram a cidade de Brasília. Assinale X na alternativa que melhor revela a intenção dos autores ao escreverem as mensagens. Então, eles escreveram as mensagens para demonstrar esperança por uma vida e um país melhores. Muitos trabalhadores que migraram para Brasília, ao chegarem ao local, não conseguiram realizar o sonho de ter uma vida melhor. Por quê?
Porque muitos desses trabalhadores enfrentavam jornadas de trabalho muito longas e não conseguiram ter acesso à qualidade de vida. Então, por isso, né, que eles não conseguiram realizar o sonho de ter uma vida melhor. Então, porque muitos trabalhadores enfrentavam jornadas de trabalho muito longas e não conseguiam ter acesso a uma qualidade de vida. E exercício 3. De acordo com o que você estudou, assinale a alternativa que completa corretamente a frase. A cidade de Brasília foi formada por migrantes, né? E observe novamente a ilustração reproduzida na página 3 e escreva quem o trabalhador representa. Então, olha lá. Na ilustração, o trabalhador representa os migrantes que se deslocaram de diferentes regiões para trabalhar como mão de obra na construção de Brasília. Então, são os migrantes que se deslocaram aí. Agora, pessoal, vocês vão lá no caderno de atividades, tá? Caderno de atividades, página 80. Então, vamos lá. A professora vai pegar aqui. Página 80. Então, tá lá. Caderno de atividades, página 80. Então, tá assim, ó. Leia a imagem e responda as questões. Então, tá aí a imagem. O jogador de futebol Pelé concede autógrafo a fãs mexicanos um dia após vencer a Copa do Mundo do México, em 21 de junho de 1970. Como novidade, os brasileiros tiveram a oportunidade de assistir a Copa do Mundo ao vivo pela primeira vez. Naquela época, os aparelhos de televisão transmitiam imagens apenas em preto e branco. Que situação está registrada nesta imagem? Então, tá aí o jogador de futebol Pelé dando autógrafos após vencer a Copa do Mundo do México em 1970. Leia o texto explicativo da imagem e escreva qual foi a novidade desse evento. Foi a primeira vez que os brasileiros assistiram a uma Copa do Mundo ao vivo por uma televisão. E que meio de comunicação foi uma novidade no Brasil na época? A televisão. Marque X no nome dos meios de comunicação que no passado reunia pessoas como espectadores ou ouvintes. Então, aí são todos: cinema, televisão e rádio, tá? Então, vocês podem assinalar todas. E no passado, algumas pessoas tinham receio de que a televisão substituísse outros meios de comunicação, como o cinema e o rádio. Isso se concretizou? Não, pois atualmente tanto o cinema quanto o rádio continuam populares. Então, ainda tem pessoas que continuam assistindo, ouvindo rádio, assistindo cinema. Então, ele não foi substituído, não, tá? Então, não, pois atualmente tanto o cinema quanto o rádio continuam populares. Quer dizer, muitas pessoas ainda continuam aí ouvindo rádio, indo no cinema, né? Então, continua aí juntamente com a televisão. Certo? Então, bom trabalho aí para vocês nessa aula de hoje e beijos e até amanhã.